Pessoal, vamos atualizar as notícias do Mundo Cão. A primeira coisa é a família Bolsonaro completamente sem chão. Os estragos fodidos avaliam revogar lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. Olha, deu até pena de ver. E deu também para dar umas risadas dos bolsonaristas na Revista Oeste, porque foi uma demonstração de que a soberba precede a queda e o clima era de velório. O nosso site acabou de publicar, tá aí, Estados Unidos avaliam revogar a lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. É muito, né? Ele sair super vitorioso por cima, cantando de galo, que conseguiu reverter as tarifas, e não só as tarifas, as sanções como a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Você imagina como o tucano Alexandre de Moraes vai ficar grato, né, e talvez devedor de favores para o Lula. Outro que está começando a cair na real é o Carluxo, o cabeça de filtro. Olha o que ele disse. Eduardo talvez jamais volte a ver o pai, fruto de uma perseguição cristalina, imoral, articulada e perfeitamente alinhada aos pares que ocupam a cúpula do poder no país. É um ser delirante que parece que está psicografando quando escreve. E, para completar os delírios do Mundo Cão, a Globo precisa digerir essa decisão do Gilmar Mendes, que deixou a bancada de jornalistas completamente furibunda com a decisão do ministro sobre impeachment, demonstrando um completo desconhecimento sobre a Constituição. Os jornalistas da Globo News fizeram coro com os bolsonaristas para atacar o STF. Eu classifiquei a PEC da blindagem dos deputados de imoral e escandalosa. Então, usando a mesma régua, eu digo que a decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei. Isso não é a função dele. Primeiro que essa decisão do ministro será votada em plenário entre os dias 12 e 19 de dezembro. Então não é uma decisão de um único ministro. Terá a decisão do STF todo sobre o assunto. Agora, a segunda coisa, que é sim função do STF, e o STF age quando é provocado, existem duas ações, uma chamada ação direta de inconstitucionalidade e outra chamada ação de descumprimento de preceito fundamental. Essas duas ações é sim para o STF julgar leis elaboradas pelo Congresso e julgar se essas leis estão de acordo com a Constituição. Aí fica um monte de jornalistas vomitando desconhecimento, quando deveriam procurar estudar o assunto para não falar tanta besteira. E ainda dizem, mas por que demoraram 37 anos para olhar se essa lei é compatível com a Constituição ou não? Ora bolas, porque o Judiciário age por provocação e o STF não tinha sido provocado. Agora vamos voltar para o mundo cão da política, sair um pouco do juridiquês, que é chato, e vamos relembrar ações de Bolsonaro contra jornalistas e algumas pessoas da sociedade que criticavam seu governo, e principalmente contra a Globo, com ameaças de acabar com a concessão da emissora. Estou relembrando desses fatos para lembrar da música que diz "Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão". Lembra da perseguição contra um sociólogo e empresário que compararam Bolsonaro a um pequerruido e que o ministro da Justiça de Bolsonaro mandou a PF investigá-los? Outro caso mostra a perseguição a Ricardo Noblat, que já trabalhou na Globo, e do Arueira, que sofreram investigação por charges sobre Bolsonaro e que a Justiça mandou arquivar. Teve outro caso em que 25 pessoas foram intimadas pela PF em Uberlândia por mensagens contra Bolsonaro. Aqui, a gente lembra também quando Bolsonaro chamou a Globo de lixo, inclusive a Folha de São Paulo comparou Bolsonaro a Chaves, caso ele não renovasse a concessão da Globo. Esses são só alguns casos de perseguição feita por Bolsonaro e pelos bolsonaristas contra jornalistas, veículos de comunicação e pessoas que fossem contra seu governo. Isso tudo é para mostrar a hipocrisia desses jornalistas que se juntam ao bolsonarismo para criticar o STF, devem estar com saudades da perseguição sofrida. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes disse que não está nem um pouco preocupado com essas pressões vindas do Senado, da mídia, e disse que foi enfermeiro que já viu sangue. Proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal, ou como alguns de vocês têm falado, de uma
blindagem. Se trata simplesmente de fazer um equilíbrio nessas relações e é disso que se cuida. A lei, como vocês sabem, é de 1950, ela passou foi feita sob a Constituição de 46, passou pela Constituição de 67 e 69 e agora está sendo colocada em contraste com a Constituição de 88. É isso que está sendo discutido. Então, essa lei ela pode estimular uma atualização na questão da lei do impeachment? Com certeza. E há até um projeto no Congresso sobre isso. No Senado, salvo engano, inicialmente foi uma comissão presidida pelo ministro Lewandowski. E a participação... positivo o resultado dessa comissão, o senhor achou na época? Não examinei isso no detalhe, mas esse é um debate que vai se colocar à luz, inclusive, da decisão do Supremo. Ministro, o senhor chegou a conversar com o Gabriel Coluna? Não, nesse momento não, embora nós sejamos partners de conversa frequentes. Mas depois da decisão, o Alcolumbre entrou em contato com o senhor? Não. Ministro, o Mota falou com o senhor, né? Falou. E sobre as repercussões, ministro, no Senado, na ala política, né? A repercussão, o que o senhor tem a dizer? Nada. Isso é uma decisão judicial, vai ser submetida já ao plenário do Supremo. O senhor falou sobre essa reconsideração, então pode sair uma decisão ainda hoje? Vai sair uma decisão ainda hoje. Ministro, mas não te assustou um pouco essa repercussão negativa dessa decisão? Eu sou enfermeiro que já viu sangue. Ministro, aprovou um PL que pode restringir as monocráticas. Como o senhor viu essa reação? Vamos aguardar. Agora chegamos ao momento do vídeo em que eu peço para vocês inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, comentarem, deixarem o like para o YouTube mandar o vídeo para mais pessoas e não se esqueçam de ativar o sininho para serem notificados para receber mais vídeos.